Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Conexão Sepaco. É o seu podcast do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, onde nós trazemos aqui os projetos que são desenvolvidos na escola, né? Tudo que acontece no nosso Sepaco, você fica sabendo aqui no nosso podcast semanal. E hoje o tema é intercâmbio internacional, né? É um tema que amplia horizontes, transforma vidas, né? E também prepara aqui os nossos alunos para um mundo sem fronteiras, né? O que é o intercâmbio internacional. E para falar sobre intercâmbio internacional, eu recebo aqui com muito prazer o professor Pedro. Ele é representante da IEB, que é uma empresa que o Sepaco já tem uma parceria longa, né? De muitos intercâmbios, de muitas experiências. E o Pedro vem falar exatamente sobre essas experiências, conversar um pouco com a gente, já que o Sepaco já em 2026 já está também se programando para mais um intercâmbio. Então seja muito bem-vindo, Pedro. Prazer recebê-lo aqui no nosso colégio e no nosso podcast. Eu que agradeço pela oportunidade de estar nesse momento especial aqui do podcast e, obviamente, para falar um pouco sobre aquilo que eu gosto muito, que é essa vivência, que é essa experiência, na verdade, que a IEB proporciona através das parcerias, como, por exemplo, a do Sepaco, né? Estou muito feliz pelo convite, porque estou retornando pela segunda vez para São Benedito, especificamente para a escola, e muito feliz também porque eu tive a grande oportunidade de fazer parte do grupo ano passado, quando a gente foi para a Europa, e foi uma experiência incrível, de fato. Sem dúvida nenhuma. A IEB ela já tem essa parceria com o Sepaco já de muitos anos, inclusive antes da pandemia. Já tivemos a primeira experiência, que foi o primeiro intercâmbio, que foi para o Chile. E aí, como o próprio Pedro acabou de falar, nós tivemos no ano passado mais uma experiência internacional, e essa que foi a experiência da Europa, que foi fantástica, foi incrível. Nós vamos falar sobre ela aqui. E a novidade para 2026, que é os Estados Unidos, né? Que é a próxima experiência, o próximo intercâmbio que o Sepaco e a IEB estarão promovendo. E eu queria, para começar, Pedro, que você contasse para a gente um pouco o que é a IEB, né, sobre essa empresa que já está consolidada, inclusive, né, que já realiza esses intercâmbios, essas experiências em todo o Brasil. Fale um pouco mais sobre a IEB. Então, é com muita honra que eu apresento a IEB, né? Para quem não conhece ainda, nós somos mais do que uma empresa que proporciona viagens. A gente costuma falar que nós proporcionamos experiências essas no mais amplo sentido, que vai desde a aquisição linguística, porque os alunos vão para uma outra realidade para adquirir, obviamente, e aperfeiçoar o idioma, seja ele espanhol ou inglês, como, por exemplo, na viagem dos Estados Unidos, mas principalmente a questão do protagonismo e, obviamente, do conhecimento que é proporcionado através das diferenças culturais, né? E das vivências que eles têm em uma outra realidade. Isso é muito grandioso. Então, a IEB, a gente tem, na verdade, no nosso currículo, mais de 3.000 experiências, né? Ao longo desses 17 anos, aproximadamente. E é um histórico bastante sólido, que faz com que a gente cada vez mais demonstre essa segurança em proporcionar as experiências que a gente traz, obviamente, com a parceria. Não é somente a gente que executa, mas as escolas parceiras também são extremamente importantes nesse processo, que proporcionam porque os alunos que são o alvo, né? São, obviamente, o mais importante desse processo, e é por isso que a gente valoriza muito a questão do crescimento, a gente prioriza muito a questão da excelência dos programas para que proporcione esse crescimento, esse valor também
nas relações interpessoais. E, obviamente, não podemos deixar de maneira enfática a questão do apoio, que é essencial para que tudo isso aconteça, né? Então, você mencionou da nossa parceria com o CEPACO, que vem desde a primeira experiência com o intercâmbio do espanhol para o Chile, e ano passado tivemos a felicidade de irmos para a Espanha e foi incrível. Sem dúvida. E detalhe, o Pedro ele tem uma história com a IEB também, uma história assim que ele conversava com a gente e falava. E ele diz mesmo que é uma cria da IEB. Como é que é a sua história e como é que você hoje, né? E aí você é uma testemunha viva, né? Das experiências e dos resultados que a IEB proporciona, né? Os intercâmbios. Obrigado por lembrar isso, porque a minha experiência com a IEB não é só simplesmente de profissional, né? Eu também já fui aluno, eu consegui ter assim, um crescimento absurdo com relação a principalmente a questão da aquisição linguística, o aprimoramento no idioma inglês, porque eu tive a experiência do intercâmbio de Las Vegas, foi em 2013, já faz um tempinho, né? Mas eu considero que foi assim, essencial na minha vida, não somente com relação ao crescimento pessoal, porque a princípio eu precisei me adaptar muito às questões relacionadas à cultura, à diferença cultural com relação ao Brasil e Estados Unidos, especificamente falando do estado de Nevada e a cidade de Las Vegas. Mas o que foi diferencial de fato foi exatamente a certificação que eu recebi, porque quando eu retornei, eu não era somente um professor de inglês, eu era um professor de inglês que sabia falar inglês, que tinha como comprovar e participar de outros processos seletivos, melhorando a questão do salário e tudo mais, tendo outras oportunidades. Foi mais fácil porque eu tinha essa certificação, então, de fato, é muito importante para a carreira. O Pedro falava exatamente da experiência do ano passado, que foi a experiência na Europa, né? Conhecer a Europa, muitos dos alunos conheceram a Europa pela primeira vez, a experiência Espanha e também Portugal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o ganho acadêmico que os alunos que têm essa oportunidade, né, conquistada aí, os pais dão essa oportunidade para eles, que ganho eles têm de uma vivência dessa, de uma experiência como essa, especialmente essa que nós vivemos no ano passado. Então, além desse meu relato, e obviamente eu trago como sendo uma prova, né, viva desse resultado, que é essa experiência, a IEB ela costuma utilizar e traz com muita ênfase e orgulho a palavra protagonismo, né? Por que o protagonismo? Porque o aluno que está nesta jornada, ele desenvolve a aprendizagem de uma maneira completamente diferenciada do que ele está habituado na escola, por exemplo, né? Ou na própria cidade dele. E sem falar das descobertas e esse crescimento, não somente com relação à aquisição linguística, né? Seja ele qual for o idioma, espanhol ou inglês, mas as descobertas de como a cultura, de fato, ela interfere nas relações, né? No autoconhecimento, do espaço que você está inserido. E sem falar, como você mencionou, se a gente analisa com outra visão a questão do externo aos livros, por exemplo, você está numa cidade histórica em que você visita no museu lá e percebe que aquela exposição é a figura do livro, ou que você foi a determinado castelo ou determinada praça em que teve um fato histórico extremamente importante, aquilo traz um sentido maior, né? E a gente está falando apenas de um dos fatores enriquecedores, né? Mas o protagonismo, quando a gente menciona sobre essa palavra maravilhosa, é desde as situações mais simples, como você ser organizado, você administrar o tempo, né? Sem a interferência dos seus responsáveis, porque você vai para a experiência e você está lá aos cuidados dos tutores, né? Não exatamente dos pais. É você lidar com as situações de conflitos, apesar de ter o auxílio e o apoio da equipe, mas ele desenvolve essa questão da autonomia, do autoconhecimento, de entendimento do espaço, de viver e compartilhar o mesmo espaço com outras pessoas, entender o que é possível e o que não é possível, né?
isso é muito interessante. Você falou dos livros, eu lembrava aqui, né, a questão das aulas de história, e aí vai para além também até da história, né? Porque você vai falar também de sociedade, de regras, de disciplina, né? Eles aprendem muito com isso, e sabendo que ali só são eles, né? É eles com aqueles que estão lá na vivência do dia a dia. E agora vamos falar do nosso intercâmbio 2026. E aí a proposta é os Estados Unidos, né? O que os alunos podem esperar, vão ver, vão experimentar, vão conhecer nesse intercâmbio dos Estados Unidos. Fale um pouco mais sobre ele. Então vamos lá. É interessante. Esse intercâmbio para os Estados Unidos, ele já traz assim meio que uma visão bem grandiosa, porque tem um elemento aí que chama a atenção, que é o estado da Flórida, né? Certo. Então, todo mundo quando pensa Flórida, por exemplo, já pensa em Orlando. Só que E aí pensou em Orlando e já pensou Disney, Universal, isso, enfim. Isso. É interessante, muito interessante esse campo de visão. Mas a gente já discutiu sobre isso, sobre a relevância, né, de ter essa experiência internacional, obviamente. Mas a gente não pode deixar de lado esse outro momento, o lúdico, por exemplo, né, a diversão, a aprendizagem através do sentido, ela é muito significante, né? Então a novidade é o intercâmbio para a Flórida. Nós falamos Flórida porque as aulas acontecerão na cidade de Tampa, né? Enfim. E aí, obviamente, a gente vai ter outras visitas a outros lugares e uma delas, sim, é Orlando, e a gente vai fazer as visitas aos parques. E temos aí uma previsão para que aconteça por volta de outubro, né? Final de outubro. Início de novembro. A data ainda não exata, porque tem outros fatores aí que colaboram para a seleção do dia exato, mas basicamente é isso. Nós teremos aulas na cidade de Tampa e vamos visitar, obviamente, Orlando. E é interessante que é um programa bem cheio de atividades, então vamos ter muitas atividades durante o dia, que nós chamamos essas atividades de imersão, né? Imersão porque estarão todos os alunos inseridos no contexto em que eles precisam se comunicar em inglês, obviamente com a nossa supervisão. Então eles vão ter um aprendizado na escola, em sala de aula, e aplicar esse conhecimento através das imersões, né? São quantos dias? Levando em consideração a questão de embarque e desembarque, é em torno de 10 dias. E há também a possibilidade da partida ser direto de Fortaleza, Exatamente, né? a gente vai sair de Fortaleza. Pronto, já sai de Fortaleza, então aproveita mais, né? Voa menos, aproveita mais o intercâmbio. E aí o intercâmbio ele mescla a parte pedagógica, do estudo, do inglês, com também conhecimento fora. Sim. Inclusive é interessante porque a gente tem um dos passeios, uma das visitas, que para mim é a que eu fico mais animado, que é a visita à NASA, né? Então é interessante porque quem nunca quis, por exemplo, né, conhecer o espaço, por exemplo, entender como é essa dinâmica de estudos, de entendimento, enfim, é bem animador de fato. Então ele já vai misturando, cultura, sociedade, né? Você está num país que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Que é onde você vai conhecer também muitas particularidades, né? Então conhecer os Estados Unidos realmente tem muito disso. A Disney, como já foi falado, é o maior parque, né, do mundo, né? Vamos dizer assim. E é um lugar que é visitado pelo mundo inteiro. Então lá eles vão também se divertir bastante. Vão estar com pessoas do mundo inteiro lá, né, que vão estar visitando, né? E como é que faz, como é que o aluno faz, como é que o pai, o responsável faz para garantir a participação do aluno nesse intercâmbio? Então, muito obrigado pela pergunta. Como a gente tem essa parceria exclusiva com o Colégio Sepaco, foi aberto então a possibilidade da gente ter intercambistas de ambos os segmentos, né? Então, se você é aluno dos anos finais, do fundamental, anos finais e do ensino médio, vocês poderão procurar a Flávia ou a gestão, ou então vocês podem acessar as nossas redes, o nosso site, IEB Education, e
vocês terão acesso a todas as informações, inclusive a detalhes relacionados a pagamentos, né? As possibilidades de como programação, pagar, né? Programação, O que está incluso num pacote como esse? Então, está incluso muitas coisas. Então, poderíamos passar bastante tempo aqui eu falando exatamente do que está inserido dentro do nosso pacote, mas o que eu quero enfatizar aqui, o que está incluso de essencial é a nossa participação, o nosso acompanhamento, desde antes da viagem, durante e também, obviamente, o pós, porque a gente precisa manter essa parceria. É interessante que a gente esteja em contato sempre e, obviamente, garantir o retorno com segurança. Então, a gente tem os encontros que são realizados de preparação para a viagem, que a gente entrega o kit de viagem, a gente entrega a camiseta, identificação, faz orientações de como se portar, enfim, informações específicas relacionadas ao que nós chamamos de schedule, que é a rotina, o que vamos ter exatamente diariamente, e sem falar das outras informações que são relevantes, que é as visitas, os city tours, né? A gente vai a museus, enfim. Traslado incluso, né? Transporte, tudo está incluso também, exatamente. Hospedagem, café da manhã. Tá tudo incluso nesse pacote, né? Assim, a parte da segurança, os pais não podem participar junto com os filhos, né? Os filhos, eles vão, porque o objetivo é exatamente dar essa autonomia para eles, não é? Exatamente. Mas qual é a segurança? O que você pode dizer para os pais? Eles podem se sentir tranquilos e seguros que os filhos estarão realmente em segurança? Que tipo de garantia você pode dar para quem está nos assistindo? Então, como eu já falei no início da minha apresentação, a IAB ela já tem mais de 3.000 experiências internacionais, inclusive os programas para os Estados Unidos são o que nós podemos dizer carro-chefe, porque a gente tem muitos programas executados durante esse tempo todo, quase 17 anos, e a gente não teve problemas com relação principalmente a questão da segurança, né? Essa é uma informação que pode deixar os pais mais tranquilos, e o que eu posso dizer ainda é que uma das coisas que estão inclusas dentro do pacote é a questão do seguro viagem, né? A equipe de suporte tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos está sempre em constante comunicação. Os seus filhos não ficaram sozinhos, não estarão abandonados em nenhum momento, então tem todo o nosso acompanhamento. E, obviamente, a gente não pode deixar de mencionar a parceria com a escola, não é somente para vir até aqui e conseguir os possíveis intercambistas. A parceria também é contar com a presença de muitos deles que fazem parte da escola e nos ajudam bastante nesse processo. Então, através do canal de comunicação, não somente das redes sociais, mas, por exemplo, o WhatsApp, a gente fica em constante comunicação, não somente no grupo, mas no privado também. A gente passa informações desde o café da manhã, os passeios que estão sendo realizados, se já estão todos no quarto, dormindo, né? Então, a gente está o tempo inteiro fazendo esse boletim de informações quase que instantâneo, assim, 24 horas. Eu posso até dizer que a equipe IEB, né, é uma equipe comprometida, né, dedicada. A gente sente, eu já participei desse intercâmbio e eu sinto como é. Quero mandar um abraço inclusive para o Samuel. Vamos mandar o link para ele assistir o nosso podcast, né? Então o Samuel é outra pessoa que é muito comprometida, que deverá estar junto com a equipe, né, no intercâmbio. O Vitor também, é um dos nossos lá nos Estados Unidos, e ele é a maior figura da gente lá. O mentor lá dos Estados Unidos. Então, isso eu posso também garantir pela vivência também que eu tive. Algo mais você queira acrescentar? Fique à vontade aí para trazer mais uma mensagem para os pais, final, e alguma coisa que você queira complementar? Então, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, que foi uma grande honra para mim, na verdade, né?
Segundo, eu queria dizer, se você tem interesse ou se o seu filho tem interesse, mas você está um pouco assim receoso, não deixe essa oportunidade passar. Procure a gestão da escola, caso você não consiga acessar nossas redes. E aí pode entrar em contato com a gente que a gente esclarece todas as suas dúvidas, as queixas, enfim. Estamos por aí. Divulgue novamente aí as redes sociais da IEB. Então, é IEB Education. Estamos no Instagram e também estamos no TikTok. Então, é só procurar por a gente lá. Se não der certo encontrar na rede social diretamente, vai lá no Google, joga que dá certo. Bacana ver, tem muitos depoimentos lá, né, dos alunos. Sim, no Google bacana demais. Tem bastante. E também no próprio Instagram da escola CEPACO, a gente está lá também. A gente vive compartilhando stories, enfim, reels. Pode encontrar a gente por lá também. Então, muito obrigado, Pedro, por participar do nosso podcast de hoje, do nosso Conexão CEPACO, que hoje foi dedicado com esse tema, que é o intercâmbio internacional, todo esse trabalho que é feito. O CEPACO é pioneiro, inclusive, né? É bom dizer isso aqui, o CEPACO é pioneiro na região, a escola que primeiro expandiu, foi além fronteiras, foi buscar novas experiências em outros países, outras culturas. E com essa parceria com a IEB está sendo possível. Já levou na Europa, já conheceu a América do Sul, conheceu a Europa e agora vai para a América do Norte, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Pedro. Eu que agradeço. E sempre que quiser participar, vir a São Benedito, vir a nossa cidade, será bem-vindo. Muito obrigado. É isso, então nós encerramos por aqui o nosso Conexão CEPACO de hoje, agradecendo a você que esteve com a gente. Um abraço, compartilhe, mande para mais pessoas para que assim possam também ter a experiência, compartilhar e assistir os nossos podcasts semanais. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!